hora, mas é difícil. Mas tá na hora. Você já teve a sensação que tá na hora de ir? De deixar alguém, de deixar um sonho, uma história pra trás, um romance. Será que a gente sabe que tá na hora de ir? Será que a gente sabe mesmo? Que hora é essa? O vídeo de hoje é para compartilhar um aperto no peito, uma dúvida, uma angústia e uma vontade também. Uma vontade de ir e uma dificuldade de deixar. Eu quero compartilhar isso com você para ver se a gente se acolhe nessa dor, nesse apego, nessa dúvida que tá misturada com medo, com esperança, com vontade do novo, com a tentativa de achar o tal ponto exato, o momento certo de ir, a coragem. Não sei, sabe? Parece que a gente tá esperando que horas que vai abrir um portal que vai me conectar com o novo momento exato automaticamente e ao mesmo tempo vai me permitir voltar se eu tiver saudades. Eu acho que talvez falar seja o jeito da gente ir afrouxando esse nó, sabe? Que aperta o peito, que aperta a garganta. E aos poucos a gente vai desemaranhando esse novelo de memórias, de histórias, de sonhos não realizados com essa pessoa, com essa casa, com esse trabalho. Que a gente possa, ao desanuviar esse nó, caminhar rumo a amores possíveis. Sabendo que para isso, talvez a gente tenha que se despedir de coisas que são lindas e foram lindas, mas que tem que ficar para trás. A gente vai ter que se despedir de alguns alguéms, vamos ter que se despedir de alguns nós, né? Caróis e vocês que estão vendo, que fomos, que somos. Algumas fantasias já não servem na gente, por mais que a gente goste de usar. Se você também quer ir rumo a amores possíveis, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 2 vezes por semana eu tô aqui pra gente fazer essa jornada juntos. Eu vou citar aqui nesse vídeo algumas passagens do livro da Ana Sui, psicanalista que eu amo, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Em breve a gente vai ter entrevista com ela aqui no canal. E já começando aqui o vídeo, ela tem um trecho do livro que ela conta que a filha dela sempre dormiu no escuro e de repente um dia ela começou a pedir para acender a luz, sabe, uma frestinha de luz, e ela falava: mãe, acende a luz para eu não ver a bruxa. E é muito bonito que ela coloca isso no livro, eu achei lindo, que a gente acende a luz para não ver o que não existe. Não é que a gente acende a luz para ver, a gente acende a luz para não ver o que não existe. E eu acho que o vídeo de hoje é um pouco sobre isso, sabe, aquele último olhar que a gente tem, sabe quando você vai embora de um apartamento, que você foi muito feliz, que você teve muita história, e aí você olha pra trás e ele já tá vazio de móveis, mas tá cheio de memórias. E daí esse negócio, sei lá, antes de você entregar a chave pro porteiro, pro novo morador, inclusive segura essa imagem das chaves, das portas, que eu vou falar mais um pouco sobre isso mais pra frente. Bom, eu acho que pra mim a principal angústia, essa que eu comecei a falar no começo do vídeo, que é saber a hora certa, sabe? Ter essa certeza do timing. Já vou começar citando Ana Sui. É um alívio que as coisas possam terminar. Mas qual é o momento de terminar? Em que fase a fruta já tá madura, então de repente ela começa a apodrecer? Qual é o momento de parar? Como reconhecer que a fome tá saciada, que o que haveria para viver de fértil em um relacionamento se esgotou e a partir dali tudo que se produzirá é dor? Como saber a hora de parar? De parar de amar, de parar de sofrer, de parar de viver. Essas questões que estão no livro da Ana são muito minhas. E acho que esse trecho traz essa dúvida, né? Ele descreve muito essa dúvida. Eu imagino que você já tenha vivido essa dúvida também. Quando a gente ama pessoas, cidades, histórias, é difícil perceber esse tempo exato. E acho que talvez é difícil porque ele simplesmente não existe. Mas num momento onde a gente já tá indo pro novo, pro não saber, são tantas incertezas, tantas dúvidas, tantos espaços abertos, que ter certeza de que a gente tá fazendo a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, parece que faz com que a mudança seja menos angustiante, seja mais certeira. E a gente não vai ter certeza. Parece que essa tentativa de certeza vai dar um acalanto no coração.
Será que ela daria? Ou será que essa busca pelo momento exato, pelo jeito certo, pela hora certa, só vai trazer mais dúvida e mais angústia? Para mim, essa busca do timing certo gera 3 perguntas que ficam assim, ruminando na minha cabeça e eu tô tentando desfazer e conversar sobre elas com vocês. Então, a primeira é: e se eu ficar um pouco mais e tudo mudar? Será que é só uma fase difícil? Será que eu tô cansada? Será que é Vênus que tá retrógrada? Será que é um desencaixe momentâneo e depois as coisas vão se encaixar? Será que eu tô deixando outros problemas da minha vida interferirem nessa minha relação e que a hora que eu resolver eles, eu vou deixar de contaminar tudo isso e vou poder tomar outras decisões? Vocês acham que se perguntou essas coisas? Eu me perguntei muitas vezes. E eu acho que em tempos onde tudo é descartável, onde as pessoas desistem de uma relação assim, onde rola ghosting, a gente que é apaixonado, que é emocionado de carteirinha, acaba acreditando que essas dúvidas são lindas, né? Porque se o amor é construção e é reconstrução, a gente tá tentando reconstruir. Só que muitas vezes a gente tá tentando colar cacos que já estão estilhaçados. A gente tá querendo esperar sinais divinos, tá mergulhando na terapia tentando ruminar uma coisa que já não dá mais pra ruminar. E acho que a gente fica pensando, será que essa nossa vontade de ir é vontade de ir mesmo em outra direção? Ou será que é só nossa ansiedade, nosso tédio, nossa dificuldade de reinventar e reconstruir o agora? Eu acho que para entender e responder todas essas perguntas, eu passei muitos meses em terapia, ruminando, repensando. As respostas não vão vir de repente. Eu não acredito em mudanças assim num rompante. Acho que a gente tem que se dar um tempo, mas uma hora a gente tem que decidir. E algumas respostas vão vir, outras não. Porque por outro lado, outra pergunta que vem pra mim é: e se eu ficar um pouco mais esperando esse timing certo e estragar tudo? Porque ao mesmo tempo que dá medo de ir embora cedo demais e deixar de viver coisas lindas, ou reconstruir alguma coisa que só estava ali meio desencaixada, mas que poderia ter sido reconstruída, também dá medo de insistir demais, e é o que a Natsui fala, né? A fruta que estava madura começar a apodrecer. De repente, por insistir demais, a gente se exaure o outro, o amor, a relação. E aí, citando a Natsui de novo, ela tem um trecho do livro que fala assim: parece que estamos sempre tentando prolongar algo em demasia. E com isso, acabamos justamente com a própria vida. Uma vez que as coisas vivas encontram o seu limite no fim. A gente é uma geração que não tem limites, um tempo que não tem limites. E o amor não tem limites, né? Às vezes a gente quer prolongar. E eu acho que querer prolongar tem a ver com apego, que é uma coisa que eu vou mergulhar um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo. E eu acho que esse apego faz com que muitas vezes a gente mate a relação ou as coisas achando que a gente tá tentando salvar. Mas já não dá mais pra salvar. Não dá porque a gente tá cansado, a pessoa tá cansada, a relação tá cansada. É tipo quando a gente treina com o corpo cansado e daí você distende a panturrilha e aí você vai ter que ficar 3 meses sem correr. Você se lesiona. Eu vejo que muitas vezes nessa esperança de reconstruir a gente lesiona o coração. Porque a gente já tá exausto, tá machucado. Às vezes a gente tá com preguiça, às vezes a gente tá com raiva, com rancor acumulado. E aí você até quer reconstruir, mas você explode com a pessoa. E aí você faz com que esses momentos finais sejam ainda mais doídos, porque você tá em carne viva, a pessoa também, já tá todo mundo cansado, exausto, e de repente tem falta de cuidado, tem excesso de ataque, tem acusação, muita sensibilidade de todo mundo. E se nós estamos sensíveis, o outro e as coisas também estão, assim, por um fio. E aí, se a gente romper esse fio, essa possibilidade de volta vira uma impossibilidade eterna. Então, por não querer ir agora, a gente talvez não possa voltar para sempre. Você já se angustiou com esse nunca mais? E eu acho que dentro desse momento, sabe, dessa pergunta do momento certo, também vem uma coisa de: e se eu não estiver preparada o suficiente? E tem preparação suficiente para ir em busca de um novo amor e deixar outro por aqui? Acho que nessa ilusão que a gente tem de estar preparado o suficiente, é quando eu vou estar totalmente segura, confiante, determinada. Será que vai ter uma hora que eu já vou dominar todas as ferramentas necessárias para estar bem
nesse novo amor, nessa nova vida, para ter clareza de como chegar até lá, já buscar todo o auxílio, todo o planejamento necessário para essa jornada, um pequeno grande spoiler aqui. Essa suficiência não vai chegar, nem agora, nem nunca. E eu, que vivi muitos anos querendo ser suficiente, vi que na maioria das mudanças a gente vai ter que fazer elas muito mais motivado pelo amor, pela confiança, pelo coração, pela fé de que pode dar certo. De que mesmo que a gente se perca nesse caminho, a gente vai saber se reencontrar. Mesmo não estando preparados o suficiente, a gente tá pronto para ir. Ou melhor, tá pronto também não é uma fantasia. A gente vai como dá, com os nossos eus possíveis, rumo a novos amores possíveis que são desconhecidos. E esse desconhecimento, tanto da onde a gente vai chegar como da jornada, é parte dessa beleza. E se permitir não saber tudo a priori é lindo. E descobrindo, errando, desbravando. E a hora que a gente ralar o joelho, a gente não precisa voltar lá para trás. Eu acho que um ponto central para a gente falar sobre essa dificuldade de partir é a gente pensar no amor, em como ele ocupa a gente, né? Antes de tudo, o amor. É difícil ir porque as coisas não acabam e ponto. Ainda existe amor. Você quer ir, mas ainda existe amor pela pessoa, por quem nós somos ou fomos com a pessoa, pela nossa rotina, pelos nossos hábitos, pelo nosso nós. Ainda existem as músicas que fazem a gente sorrir com os olhos no meio do trânsito caótico. Ainda existem as frases que são nossas, que são os nossos portais de intimidade. Ainda existem os nossos rituais. Mesmo com o nosso amor querendo ser possível em outros ares, com outros alguéms, é difícil ir, porque a gente fica esperando o amor acabar. Seja o amor por uma pessoa, por um trabalho, por uma casa. E acho que eu diria que na maioria das vezes, a gente vai embora mesmo amando. E de certa forma a gente vai carregar parte desse amor para sempre com a gente. A gente chega aqui a um outro obstáculo que eu comecei a falar no começo do vídeo, que é o apego. Dá para levar tudo na mala do coração? Eu confesso que eu nunca fui boa de fazer mala pequena. Eu invejo essas pessoas que viajam assim 30 dias com uma mala de mão. Porque eu sou dessas que leva mala Paris pro fim de semana na praia. Tem uma amiga que olha minha mala e fala: ih, mala Paris. Pra Paris eu não tô indo, mas o tamanho da mala é dessas. Porque é dessas malas gigantes, sabe? Porque eu coloco as peças que eu gosto, coisas que eu posso precisar. E se eu sou assim com as roupas, e eu nem sou apegada em moda, em roupa, que dirá com as pessoas. Porque pessoas, sim, eu sou muito apegada. E aí, dá vontade de você ir rumo a esse seu novo caminho e levar, sabe, as pessoas, as histórias, as possibilidades com a gente. Mesmo entendendo que às vezes você tá querendo ir justamente porque você quer ir pra esse lado e a pessoa quer ir pro outro. Parece que a gente faz meio como criança e volta aqui e fala: não, mas vem pra cá. Olha aqui, que legal. Olha esse novo caminho encantado. Parece que você quer encantar a pessoa para ela se encantar também. Sem perceber que não só aquela pessoa não vai se encantar com esse seu caminho, como talvez parte do encanto desse lugar novo é porque você tá indo sozinha. Você tá indo livre de bagagem. E essa bagagem que era conhecida, muitas vezes gerava um peso a mais e limitava a gente. E esse novo é uma nova possibilidade de criar uma nova rotina, um novo ritual, novas prioridades. E eu comecei a perceber quantas vezes a gente leva, e eu pelo menos fiz isso muito, sabe? Eu levei hábitos antigos para Carolinas novas. Parece que nos momentos onde é tudo novo, a gente se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido seja coisas que não fazem mais sentido lá atrás, sejam coisas desconfortáveis. E eu vejo muito isso nessa minha jornada sola como comunicadora. Hoje eu sou minha chefe, sou minha redatora e por vezes eu me cobrei rotinas muito mais carrascas do que qualquer chefe que eu já tive. Eu já mudei de cidade e quis impressionar as paqueras novas da mesma forma que eu queria impressionar as paqueras antigas, de quando eu tinha 15 anos. Eu tinha um professor que falava que não adianta a gente mudar de país se a gente se levar junto. Será que não tá na hora da gente aprender a fazer uma mala de mão emocional também? E esse desconforto conhecido é outra coisa que dificulta a gente ir embora. E que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque tem essas fantasias que não servem mais na gente, sabe? Essas roupas que estão apertando já esse novo ser, que não favorecem quem a gente é hoje. Mas você conhece.
Aquela roupinha, você já usou em tantos momentos. A gente precisa aprender a se desfazer delas. Abrir espaço no armário emocional, no coração. A psicanálise fala muito sobre o nosso gozo no sofrimento. E eu vejo que, de certa forma, a gente tá muito mais identificado aos momentos de rejeição, de estresse, de ansiedade, a rotinas e relações que estão desgastadas, do que a coisas novas, leves, gostosas. Então, ali dói, mas a gente conhece essa dor. Então, no mundo onde a gente tem cada vez menos certezas, que pelo menos a gente tenha certeza aqui do inferninho que a gente tá vivendo. Tá em algo familiar, é acolhedor. Mesmo que esse acolhimento venha exatamente da dor. E a gente tem que desconstruir isso. E eu vejo que dentro do apego, tem também o medo de ir e ir ficando desimportante pra pessoa. Sabe? Que a gente mesmo quis deixar pra pessoa, pra coisa, pro trabalho. Porque dá um aperto de pensar nela sem a gente. E eu sei, eu confesso que esse aperto vem de um lugar totalmente egóico, egoísta, mas que é profundamente humano. Eu lembro o primeiro aniversário meu, que o meu ex-namorado não me ligou pra dar parabéns. Cara, aquilo me fez um mal. Foi horrível. E assim, era uma história que já estava bem resolvida. Fui eu que terminei. Mas aquela não ligação parece que foi uma constatação do fim, sabe? Tipo, ele esqueceu. Ou pior, ele lembrou e decidiu não ligar. Ele se afastou. E é claro, porque ao decidir seguir o nosso caminho, o outro vai seguir o dele também. E dá um medo enorme. Dá medo, dá angústia de pensar que a pessoa vai viver toda uma vida com novos símbolos e conquistas que não vão fazer parte do seu almanaque, do seu dicionário de afetos. Vai ter uma casa nova, um emprego novo, um novo filme favorito. Vai ter um restaurante que abriu ao lado da casa dele, que tem um novo bife à parmegiana, que agora é o prato favorito dele. Tem pequenas certezas, tem pequenos amores do cotidiano, sabe? Que vão habitar essa vida que não é mais sua. E eu acho que dá um medo também, um apego de alguém tomar o seu lugar e ser bom nele também. Porque alguém vai estar lá, naquela casa que você entregou as chaves, que você não quis mais. Vivendo histórias que a gente sonhou e não conseguiu. Decorando os cômodos diferente. Naquele seu trabalho que você quis sair, vai ter alguém que vai cativar o time e fazer eles rirem de um jeito que você nunca conseguiu. O apartamento novo, o novo coração, o novo time de trabalho vão ser habitados por um novo amor possível. E dá um medo enorme de ser esquecido, sabe? No sótão da saudade. Ou pior, de ser comparada com esse novo e de se perceber substituível. E todos somos substituíveis e tá tudo bem. Isso não faz com que a gente seja menos especial. E acho que esse paralelo do apartamento dá gancho para uma outra angústia nessa partida que me paralisa, e eu vejo que paralisa muita gente, que é o medo do erro e do arrependimento. Tá bom, eu fui. Mas e se a gente não gostar da casa nova, do trabalho novo, da vida nova de solteira, do namorado novo? E se a gente perceber que escolheu errado? Que não é possível ser feliz nesse novo amor que parecia possível? E se der errado e você não tiver pra onde voltar? Ai, meu Deus. Só de falar já me dá um negócio aqui, sabe? O trem seguiu sem você. A pessoa com quem você tava tem outros rumos, outros amores. E se a gente tentar o novo caminho e falhar? A gente queria muito, mas não deu. E ao invés de acolher o erro e seguir em frente ou seguir pro lado, como a gente tá triste, tá carente, o movimento natural é voltar, recuar e procurar esse tal seguro conhecido. Que nessas horas a gente esquece, né? Que aquele seguro era incômodo, que já tava esvaziado de sentido, tava gasto, que fechou um ciclo. Dá medo, né? De ouvir aquela tia Cleide no nosso ouvido falando, tem que aprender a perder pra valorizar. E se não der pra voltar? Eu acho que é isso que mais me dificulta de tomar as decisões, sabe? O irreversível. E se as portas se fecharem pra sempre? Eu acho que muita gente tem esse medo, mas essa é uma das minhas grandes fantasias fatalistas que eu trabalho muito na terapia pra desfazer. Que é a fantasia do nunca mais, a fantasia da falta eterna. E é óbvio que eu entendo que isso tem muito a ver porque a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos e foi um término pra sempre, pra nunca mais. E eu acho que eu passei a vida com muito medo desse nunca mais, dos finais pra sempre. E se a gente não for amigo pra sempre? Se a gente não for amigo nunca mais? Se a gente não se olhar no olho
se tudo se perder. Eu já citei essa cena de um filme, mas eu vou citar aqui de novo porque eu amo, então vou ser repetitiva mesmo. Que é um filme que chama Um Beijo Roubado, com o Jude Law e a Norah Jones. E ele trabalha num desses trailers de diner, assim, de fim de noite, e tem um pote de chaves atrás do balcão. Um dia, a Norah Jones chega lá com o coração partido pra chorar as pitangas, e ela pergunta pra ele, o que é aquele pote cheio de chaves? E ele fala que são chaves de casais que chegam lá no fim da noite e brigam, e daí um joga a chave num rompante, assim, de raiva, e que ele guarda as chaves pra caso essa pessoa que jogou a chave se arrependa e queira voltar. Aí ela pergunta se alguém já voltou pra buscar e ele diz que não. Ela pergunta, por que você ainda guarda? E ele fala que ele guarda porque senão as portas vão ficar fechadas pra sempre. Jude Law falando isso é tipo... E dá medo do nunca mais, né? Eu tinha um amigo que falava, tem janelas de oportunidade. Se você perder esse portal da felicidade, do amor, do timing do trabalho, ele nunca mais vai se abrir. Parece que o trem vai partir sem a gente, não vai voltar nunca mais e a gente vai ficar naquela estação chorando. E aí dá medo dessas portas estarem fechadas para sempre. E eu que vivi muito com esse medo, entendi ao longo da vida que algumas portas vão sim se fechar para sempre. Ou que as histórias e as pessoas por trás daquela porta talvez já tenham ido embora, mesmo que você ainda tenha a chave. Aquela passagem se fechou para sempre. Mas isso não significa que tudo se perdeu. Acho que saber ir embora é levar pequenas lembranças na mala de mão. Na mala de mão, hein? Você que também tem mala Paris, igual eu. É levar pequenos símbolos do que foi lindo, mas também deixar espaço vazio pro novo. Mesmo que a gente ainda não saiba o que é. O vazio e a nossa dificuldade de lidar com ele. Por falar em vazio, esse é um tema que o meu professor de cabala, o Marcelo Steinberg, aborda muito. E lidar com o vazio é angustiante, mas ele vai ter que existir para que essa nova jornada nasça. A gente não vai ter certeza, uma certeza exata, do passo novo, do lugar novo. E o não saber é essencial para a gente lidar com esse vazio sem querer preencher ele de saudades, de remorsos, de teorias. O amor precisa de tempo e espaço. A Ana Sui fala no livro dela. E eu vejo que novos amores possíveis precisam de estradas vazias. Ou cheias de gente, mas que no começo são pessoas vazias de significado. Até que a gente comece a ir ligar os pontos, os corações, as trajetórias. E encontrando novos eus e novos nós. A gente tem medo e também é um pouco covarde nessa partida, né? Porque acho que dá uma angústia de, nossa, mas vou ser eu que vou desligar os aparelhos? Citando Ana Sui, mais uma vez, ela fala no livro que o amor também começa a morrer assim que ele se inicia. A gente sabe que ele tá morrendo, mas é difícil arcar com essa decisão. Porque eu vejo que assim, por mais que seja dolorido você levar um pé na bunda, quando você leva você não tem escolha. Você tem que viver o luto, catar os caquinhos e seguir. Mas quando é você que decide partir, quando é você que tá desligando os aparelhos daquele amor, nossa, a responsabilidade é sua. E ela pode ser paralisante, porque e se tiver errado? Porque no fundo a gente sente que tá na hora de ir, mas não entende bem, né? E aí a gente duvida do nosso sentir. A gente até sabe com a cabeça, mas sei lá, parece que o coração aperta e fica com a sensação de querer entender absolutamente se é o movimento certo. Voltamos pro timing do começo do vídeo, pra tentar entender onde tudo se perdeu, onde tudo parou de fazer sentido, como a gente tentar entender, a gente vai poder reconstruir, né? Aqueles 21 gramas da pessoa que se foi. E a gente precisa se reconectar com o sentir e buscar esse não saber. Porque eu vejo que assim, apesar de todos esses medos, não sei vocês, mas acho que eu tenho medo gigante de não ir, sabe? Eu tenho medo de ficar e não saber nunca. Ao mesmo tempo que eu tenho medo do trem, do ex ir embora, eu também tenho medo do trem da vida ir embora, eu me paralisar nessa espera. E se essa espera foi um grande medo e boicote? E se eu esperar certezas e me perder de mim? E se eu querer cristalizar e reconstruir amores, eu tô, na verdade, estreitando o meu ser? A gente pode amar tanto. E muitas vezes a gente pode voltar, se der tudo errado. Talvez não para aquela pessoa, para aquele emprego, para aquela casa. Mas vão ter muitos colos familiares. A gente vai ter muitos amores que vão ser sempre possíveis. E a gente vai poder reinventar muitos outros amores. A começar pelo nosso amor próprio. E com sorte e coragem, a gente vai aprender a deixar outros amores irem. Para que essa nova jornada seja mais leve, com mala de mão e coração aberto. Vamos?